EJA, primeira fase. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 12, aula de revisão e avaliação. Então, venham comigo e vamos à nossa revisão. Muito bem, vamos começar então a nossa revisão com esse início de conversa. Vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos na caverna de Platão, aquela famosa caverna do mito da caverna. Então nós estamos vendo aqui, olha só, atrás desse muro aqui tem um pessoal acorrentado aqui, né? E que estão olhando o quê? Algumas sombras que estão passando ali atrás. Essas sombras, elas são daqui, olha, vocês estão vendo as pessoas com essas sombras aqui mostrando apenas imagens daquilo que seria a realidade. Porque eles estão atrás do fogo aqui, olha. E esse fogo que vai fazer refletir essa imagem. Do outro lado, nós temos um clarão, né? Uma imagem bonita aqui, o sol ali, as árvores. E umas pessoas que provavelmente, pelo mito, seriam aquelas que estavam aqui presas, acorrentadas. Algumas conseguiram sair. E ao sair, se depararam com a claridade. Né? Se declararam com uma visão mais real daquilo que era apenas sombra. Essa é a ideia do dualismo do ser humano de Platão. Essa é a ideia do mito da caverna e essa é a ideia do conhecimento que nós podemos adquirir segundo Platão. Vamos entender um pouquinho isso daí? Venham comigo então. Olha só, Platão concebe o homem como corpo e alma. E através da alma, segundo Platão, que o homem vai conhecer, não é? Então, o que ele diz? O corpo e as sensações, eles explicam como são as coisas, mas a alma, ela é o quê? Ela juntamente com a inteligência, elas vão nos explicar o que são as coisas. Então, corpo, tá? Esse corpo, essa matéria, vai dizer o que elas são. E do outro lado, a alma vai nos dizer como são essas coisas. É por isso que a alma é o quê? Esse trânsito entre os dois mundos, que Platão vai chamar de mundo inteligível e mundo sensível, como eu mostrei agora há pouco para vocês ali naquela imagem do mito da caverna. De um lado, só com as sombras, eu estou com aquele mundo sensível, enquanto que do outro lado eu estou com o mundo inteligível. Ainda que as suas características sejam dadas o quê? Por esse mundo inteligível. É esse mundo que vai mostrar realmente o que são as coisas. Tá bom então? Então, enquanto o corpo modifica-se e vai envelhecendo, a alma, ela permanece ali. Ela é imutável, ela é eterna, ela é divina. Esse é o pensamento desse dualismo platônico dessa realidade. A alma inteligente, tá? Ela está presa ao corpo, mas um dia ela foi livre e ela contemplou o mundo das ideias, mas as esqueceu. Entenderam bem isso daí? Essa é a ideia platônica de mostrar o nosso conhecimento, né? Tudo aquilo que nós vimos hoje, que nós conhecemos hoje, né? Ele é fruto desse mundo das ideias, né? Nós já contemplamos isso daí, nós já imaginamos isso, a nossa alma já contemplou, a nossa alma já vivenciou. E hoje o que nós vimos como realidade são apenas ideias daquilo que realmente é a realidade e que a nossa alma já contemplou, mas hoje ela está presa nesse corpo aqui. E é por isso que muitas vezes nós temos alguns déjà vus. Já prestaram atenção nisso daí? Né? Nós temos alguns lampejos e aí nós criamos e inventamos coisas. Por que nós somos criativos e inventamos? Porque nós já vivenciamos isso, já tivemos esse conhecimento. E quando a alma se aprisionou, né, a esse corpo aqui, ela trouxe esse conhecimento. Tá claro isso daí, gente? Vamos lá entender então esse mundo sensível, esse mundo inteligível de Platão. Venham comigo, olha só. O mundo sensível, né, é onde nós estamos agora. É o que se mostra a todos nós, vamos lá ver, através do quê? Dos nossos sentidos, tá? A nossa visão, o nosso olfato,
o nosso tato, a nossa audição e o nosso paladar. Ou seja, os nossos 5 sentidos. Esse aí é o mundo sensível. Tá bom, gente? Então, no pensamento platônico, esse mundo aí é o mundo que está aqui, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, tá? Que nós estamos, ele pode nos enganar, tá? Esse mundo sensível, ele pode nos enganar, porque muitas vezes o que nós estamos vendo ali pode não ser a realidade que realmente está aqui. Perfeito, então? Entendemos essa ideia de mundo sensível? Vamos entender, então, o mundo inteligível de Platão. Olha só, esse mundo inteligível de Platão, ele só pode ser compreendido através do nosso intelecto, através da nossa razão. Então, essa nossa capacidade de pensar, de entender, de analisar, de justificar, de criar, tudo isso daí é o que ele vai chamar de mundo inteligível. Ou seja, é aquela coisa clara que está ali e que muitas vezes a gente precisa o quê? Fugir, né? Nos desprender dessas correntes para conseguir entender e contemplar essa verdade aí. Tá bom, então? Agora vamos entender quem são esses prisioneiros aqui e quem são esses libertos aqui. Vamos entender? Venham comigo. Olha só, no mito da caverna, Platão, ele mostra muito claro essas ideias dos prisioneiros e dos libertos. E Platão, ele diz para nós o seguinte: quem são os prisioneiros? O prisioneiro é aquele homem comum, tá? É aqueles que estão na escuridão da caverna. É aqueles que não se perguntam sobre o mundo, e aqueles que estão acomodados. Esses são os prisioneiros, tá? Eles simplesmente aceitam, né, tudo como são. Do jeito que as coisas são, eles estão ali. Estão entendendo aqui? Viram aqui essa ideia dos libertos, né, dos prisioneiros? Entenderam essa questão? Essa é a ideia de Platão. E os libertos quem são? Na concepção platônica são os filósofos, ou seja, aqueles que buscam a iluminação do conhecimento, que eles permitem questionar o mundo em que eles vivem, coisas que aqueles homens comuns não fazem. Então, o que eu faço? Vou atrás do conhecimento, questiono o mundo em que eu estou vivendo. Captaram bem isso daí, gente? Então, se vocês olharem na imagem aí, vocês vão perceber isso daí, né? De um lado, lá estão ali, olha, aprisionados ali, né? Não saem do lugar, e para eles está tudo bem aquilo ali. Do outro lado, os libertos, né? Que não se contentaram em ficar ali acorrentados e saíram em busca, né, desse conhecimento aí. É muito comum no nosso dia a dia também. Existem aqueles que ficam acomodados e para eles está tudo bem, né? E existem aqueles que vão em busca de algo a mais. Perfeito, então? Muito bom. Esse foi o primeiro momento da nossa revisão, né? Esse pensamento platônico ali, esse dualismo platônico. Vamos continuar então agora? Porque agora vamos para uma outra parte da nossa revisão, que é a ideia do conhecimento. De onde vem esse conhecimento? Platão falava de 2 mundos, o sensível e o inteligível. Perfeito? E nós aqui vamos falar de razão ou sensação. Existem 2 maneiras de se pensar, são 2 correntes filosóficas diferentes. De um lado, a razão, aonde é a ideia do pensamento, aonde é a ideia da lógica, e do outro lado, a sensação, que é pela emoção, pelos sentidos. Vamos ver direitinho isso daí? Muito bem, olha só, vocês estão vendo aqui agora, né, do meu lado, como a gente pode entender melhor essa questão do racionalismo e do empirismo. Foi uma grande luta aí na história da filosofia, ainda hoje, né? Se nós analisarmos, né, existem pessoas que defendem o racionalismo, existem pessoas que defendem o empirismo. Vamos começar fazendo o seguinte, vamos entender a definição de racionalismo e de empirismo, tá bom? O racionalismo diz o seguinte: a palavra racionalismo vem do latim, ou seja, vem lá ratio, que significa o quê? Razão, tá? Aquela capacidade lógica de pensar, de analisar, de entender. Do outro lado nós temos o empirismo, que é uma palavra que vem aonde? Ela vem do grego, né?
ela vem do grego e significa experiência, tá bom? Então, é o empiria, ou seja, a experiência. Perfeito, então? Muito bem. Diante disso, nós vamos para a origem do conhecimento. A origem do conhecimento diz assim, olha, a razão é a origem do conhecimento para o racionalismo, para o empirismo, a experiência que é a origem do conhecimento. Isso aqui está muito claro, gente. Isso aqui é muito... É bem prático para vocês entenderem, tá? É só prestar atenção, o nome já vai ajudando, não é? Racionalismo, razão. Empirismo, experiência. Vamos ver os principais autores, então? Olha só. Do lado do racionalismo, os principais autores quem foram? Descartes e Leibniz. Do outro lado do empirismo, nós tivemos quem? Locke e Hume. Tá bom? Muito bem. Grave esses nomes aí que eles são importantes para vocês. Tá? E as palavras-chave desse processo todo aí? Na razão, os princípios inatos e os princípios lógicos. Olha só, esses nomes são importantes para vocês aí. Na experiência, nós temos a ideia da tábua rasa e a ideia dos sentidos, tá bom? Então, qual era a ideia? No racionalismo, nós já nascemos com essa capacidade de entender a coisa, tá? O empirismo vai dizer o contrário. O empirismo vai dizer que a gente nasce sem nada, sem conhecimento nenhum. E a experiência é que vamos adquirindo essa capacidade de entender e de conhecer as coisas. Tá bom? Venham comigo que eu vou tentar traduzir melhor isso para vocês. Olha só. O racionalismo, ele fala o seguinte, que a realidade só pode ser conhecida e explicada pela razão, tá? Portanto, a fonte desse conhecimento é a nossa razão. Isso nós estamos falando de racionalismo. Então, o conhecimento vem da onde, professor? Da razão. Enquanto que o empirismo diz, o conhecimento vem da onde, professor? Da experiência. Ou seja, todas as nossas ideias, elas são provenientes da experiência. Ou seja, de tudo aquilo que os nossos sentidos podem apresentar para nós, tá bom? Então, de um lado nós tivemos René Descartes, que foi o principal expoente desse racionalismo, e de um outro lado nós tivemos, né, John Locke, que foi o principal expoente do empirismo. E essa briga durou muito tempo, até que chegou um outro filósofo chamado Immanuel Kant. E aí, de onde vem realmente esse conhecimento? Vem da razão ou vem da sensação? O que Kant tem a ver com essa discussão, então? O Kant, ele vem até nós para tentar, né, através do seu criticismo, né, ele vai tentar traduzir essa briga toda aí e dizer, olha, no fundo, os dois têm uma ponta de razão. No fundo, os dois têm uma ponta de verdade. Por quê? Vamos entender? Vejam só, olha só. De um lado, o racionalismo, ele organiza o conhecimento inteligível, tá? Ele organiza, ele forma. E esse conhecimento inteligível que ele organiza, que ele forma, é a capacidade que o sujeito tem de quê? De representar as coisas conceitualmente. Eu dou o conceito das coisas aí. O racionalismo faz isso. O empirismo, o que ele faz? Ele está dentro do conteúdo, dentro da matéria. Ou seja, aquele conhecimento sensível onde eu recebo o quê? Impressões desses objetos. Eu não tenho a certeza absoluta. Meu olho viu, né? Meus olhos viram, meus ouvidos escutaram, mas eu não tenho essa certeza absoluta. O racionalismo diz isso, tá? O empirismo diz não. É verdade, sim, isso que eu estou vendo, que eu estou olhando, tá? Kant, ele faz o quê? Uma síntese. Ele diz que o conhecimento, na verdade, é uma síntese operada pela razão, tá? Das informações que a sensibilidade humana é capaz de reunir durante a existência. Entendam isso daí, então. Essa síntese que Kant vai fazer para nós aí, tá? Por isso que ele traz para nós a ideia desse criticismo kantiano. O que seria esse criticismo kantiano? Qual era a conclusão dele toda? A conclusão é essa, tá? A conclusão é que a filosofia teórica de Kant,
ela conclui pelo quê? Pela impossibilidade, olha só que interessante, do intelecto, a nossa razão, produzir conhecimento por si mesmo. Então, ele vai dizer, a razão por si só, essa razão aqui, ela é incapaz de produzir conhecimento por si mesmo, tá? Ela precisa da ajuda da experiência, que é a origem. Essa experiência vai ser o quê? A origem desse conhecimento. Perfeito? E esse entendimento que eu vou ter desse conhecimento, ele tem o papel organizador das informações que eu recebo pela experiência. Então, a minha razão, ela vai fazer o quê? Ela vai organizar tudo aquilo que eu recebo das sensações. Olha só como as duas coisas estão juntas, então, no pensamento kantiano, não é? Então, ele acaba juntando o pensamento de Descartes e de Locke, não é? Aquele pensamento, eu já nasço com isso, e aquele pensamento, eu sou uma tábua rasa, eu não conheço nada, eu não tenho nada de experiência, de conhecimento nenhum, e eu vou adquirindo ao longo do tempo. Então, o Kant, ele conclui para nós dizendo o quê? A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornarmos dignos da felicidade. Perfeito? Então, gente, com isso daí nós concluímos a segunda parte dessa revisão, porque agora nós vamos para a terceira parte da nossa revisão, que é a ideia dos tipos de conhecimento. De onde vem o conhecimento? Razão ou sensação? Né? E aqui vai dizer que nós temos 4 tipos de conhecimento. O empírico, né? O religioso, o empírico que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. O religioso, baseado na fé religiosa. O científico, que usa a lógica e o pensamento científico. Tá? E o filosófico, que é baseado em quê? Em reflexões, em questões, né? Que nós estamos apresentando aí. Tá claro isso daí? Então, esse tipo de pensamento, eu vou trazer os quadros agora para vocês entenderem melhor. Olha só, o que é? O conhecimento empírico é o conhecimento que surge a partir da interação ser humano, olha, uma interação ser humano e ambiente em que rodeia. É aquele conhecimento vulgar, o conhecimento do nosso cotidiano, tá? Ele é um conhecimento valorativo porque ele se apoia nas experiências pessoais. O científico são informações e fatos que foram comprovados através de análise e através de testes científicos. Ele lida com os fatos e com as ocorrências, perfeito? O filosófico é um conhecimento lógico racional, tá? Orientado pela construção de conceitos, e ele também é valorativo porque lida com hipóteses, lida com teorias que podem ser ou não comprovadas aí. E o teológico está baseado na fé religiosa, portanto possui essa verdade absoluta para justificar essa crença. Todas as explicações justificam essa crença e está lidando ali com as doutrinas sagradas, tá? O empírico, o científico podem ser verificados, né? O filosófico pode ou não ser verificado e o teológico, ele não é verificado, porque nós já falamos várias vezes, é baseado na fé da pessoa, tá? Com relação à exatidão, a gente diz que o empírico ele é falível e inexato. Por quê? Porque ele é da experiência, ele é do cotidiano. Já o científico, ele é aproximadamente exato, porque eu posso comprovar cientificamente através da experiência, né? Através da observação. Enquanto que o filosófico também é aproximadamente exato, porque eu vou criando os conceitos aqui. Já o teológico, ele é infalível, mas ele é exato, né? Porque, olha aqui, volto para a questão da fé. Perfeito? E na conclusão a gente diz que o empírico, ele é baseado na experiência de um sujeito, tá? Enquanto que o científico, ele é um saber ordenado logicamente. O filosófico é um saber lógico, racional, enquanto que o teológico é um conhecimento sistemático do mundo. Perfeito, então, pessoal?
Conseguiram acompanhar aqui essa nossa revisão aí de 3 temas extremamente importantes? Até a próxima, então.